Vem comigo aprender a fazer o melhor cinnamon roll que você já comeu na sua vida. Para quem não sabe o que é um cinnamon roll é um doce típico americano, né? Cinnamon em inglês é canela e roll é enroladinho, né? Rolinho. Então, basicamente, a gente tem um pão doce enroladinho recheado de canela. A marca mais famosa de cinnamon roll que tem, eu acho, né, é o Cinnabon. Lá nos Estados Unidos faz muito sucesso e toda vez que eu vou pra lá eu fico pensando, gente, que saudade, como que eu vou ficar sem comer esse doce? Porque ele é muito sensacional. Aqui no Brasil não é muito fácil de achar e às vezes a gente acha, não é tão macio, não é tão fofinho, não é tão saboroso. E então que meu marido me deu uma missão de fazer um autêntico Cinnabon com os ingredientes que a gente encontra aqui no Brasil de um jeito fácil. E é claro que eu não descansei até conseguir fazer essa receita do jeito que eu queria. Bem fofinha, bem macia e bem suculenta. Ela é perfeita para fácil venda ou simplesmente para você ser muito feliz aí na sua casa comendo. Vem comigo, vamos colocar a mão na massa. Então aqui eu já estou com o leite, ele está aquecido a uma temperatura entre 40 e 45 graus. E por que a gente vai aquecer? Para que a gente possa acelerar o processo de fermentação. Se estiver mais quente do que isso, corre o risco de prejudicar o crescimento do fermento. Sobre a temperatura do leite, gente, é muito importante que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora. O ideal é que essa mistura fique em uma temperatura entre 40 e 45 graus Celsius. Como que você vai saber essa temperatura? Você vai utilizar aqueles termômetros culinários. Se você não tem esse termômetro culinário, você vai ter que fazer a olho, tá? Basicamente no dedo. Não pode ficar muito quente, tem que ficar morninho mesmo. Se você colocar uma temperatura muito quente, o que acontece com o fermento? A gente vai prejudicar o crescimento, vai matar esse fermento e aí ele não vai crescer. Então aqui eu vou adicionar o açúcar. No caso aqui são 2 colheres de chá de açúcar, gente, lembrando que os ingredientes estão todos na descrição. Aqui eu vou adicionar o fermento biológico seco. E agora aqui o que a gente vai fazer? Eu vou misturar um pouquinho, né, para tentar dissolver o máximo possível. Sempre vai ficar uma parte um pouquinho empelotada, tá? Não tem problema. Mas aqui eu quero tentar realmente dar uma dissolvida. E agora eu vou cobrir essa mistura, vou deixar ela assim quietinha de 10 a 15 minutos. Enquanto isso, nós vamos dar sequência com o preparo da nossa massa. Para fazer essa massa, eu vou utilizar a minha batedeira utilizando o gancho, né? Que é o gancho específico para massa, que a gente consegue fazer a massa ali na batedeira mesmo. A marca da minha batedeira é KitchenAid, que é uma marca muito boa, uma batedeira bem parruda. Se você tem a batedeira planetária, que tem o gancho, mas você achar que está forçando demais o motor, eu recomendo que você sove essa massa à mão. Como que você vai sovar a mão? Você vai jogar um pouquinho de farinha, bem pouquinho, e vai mexendo, né? Vai sovando assim com esse movimento até que a massa fique elástica e lisinha. Mais ou menos uns 10 minutos você vai levar para fazer essa massa à mão. Aqui eu estou com a farinha de trigo, ela já está peneirada. Eu vou adicionar aqui o açúcar refinado e uma pitadinha de sal, gente. O sal aqui é realmente para realçar o sabor. Eu vou misturar aqui levemente, né? Porque na verdade a batedeira já vai fazer isso por mim. E vou deixar aqui no cantinho. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou misturar a manteiga em temperatura ambiente com os ovos, tá? Eu gosto de fazer isso porque facilita ali na hora da batedeira e eu acho que deixa a massa muito mais macia do jeitinho que eu vou ensinar aqui pra vocês, tá? Com um garfo ou um fouet, nós vamos bater essa mistura aqui, ó, só pra deixar homogênea, né? Só pra misturar o máximo possível. Prontinho, ó, vão ficar uns pedacinhos de manteiga, não tem problema, mas vocês conseguem ver que ela tá bem líquida, tá bem macia, vai ficar ótimo. Agora aqui, ó, olha só, nosso fermento, né, nossa mistura já ficou aqui mais ou menos 15 minutos. Se não fermentou desse jeito, você precisa refazer essa parte, gente, muito importante para que você não perca os ingredientes. Então agora eu vou colocar aqui o meu bowl na batedeira com o gancho, eu vou adicionar o leite com o fermento. E aí eu vou começar batendo em velocidade baixa, assim começar a misturar, eu vou adicionando aos poucos a mistura de ovo com a manteiga. E aí é seguir batendo, gosto de bater na velocidade 2, que é uma velocidade baixa,
até que tudo esteja realmente bem homogêneo. Aqui eu parei para ter certeza que lá embaixo não sobrou nem um pouco de farinha, às vezes sobra um pouquinho de farinha embaixo. E nós vamos bater até que toda a massa desgrude totalmente das laterais do bowl, como vocês conseguem ver, ela começa a fazer um movimento meio diferenciado e ela sobe todinho no gancho. Esse eu sei que é o ponto que ela já está boa. Aqui eu desliguei, ela ficou alguns minutinhos batendo, vocês conseguem ver que ela não gruda na minha mão. Porém, é uma massa que tem que ser assim, bem pegajosa. Se eu ficar segurando ela assim no mesmo lugar na mão, o próprio calor da minha mão vai fazer com que ela grude, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou raspar aqui o gancho, né? Porque eu quero tirar essa parte aqui da massa, para que a gente não tenha nenhum desperdício. E aí eu vou colocar essa massa na minha bancada, vou colocar um pouquinho de farinha, bem pouquinho mesmo, por quê? Porque eu não quero aumentar a quantidade de farinha que tem nessa receita, tá? Lembra que tudo que a gente joga aqui vai pra onde? Vai pra massa, então eu não quero aumentar. Mas sério, gente, olha que massa maravilhosa! Então, o que a gente vai fazer, ó? Vou dar uma espalhada mais ou menos com a farinha de novo aqui. E sério, gente, olha como essa massa fica linda, tá? Você pode fazer essa massa, né, sovando aqui manualmente na bancada. Você vai levar mais ou menos uns 10 minutos, tá bom? Até que ela chegue nesse ponto. Ela tem que ficar lisinha e elástica. E evite a tentação, principalmente se você estiver fazendo, né, manualmente, de colocar mais farinha, porque isso vai fazer com que ela fique dura, ela não vai crescer tão bem, não vai ficar fofinho, e você quer que o seu cinnamon roll fique absolutamente perfeito. Então aqui, ó, ela já está no ponto, vocês conseguem ver, tá? Essa aqui é o jeito que a massa tem que ficar, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar a massa aqui pro meu bowl, e vocês podem ver que eu raspei que nem meu nariz, né? Mas tudo bem. Vocês conseguem ver que tá meio sujinho, sobraram uns pedacinhos de massa, mas não tem problema. Aqui eu vou untar com um fiozinho de óleo. E aí nós vamos pegar a massa, eu vou colocar aqui no fundo, ela vai ficar assim. Para facilitar meu processo e acelerar aqui o crescimento, eu vou colocar papel filme, vou deixar aqui, ó, bem vedadinho. E agora nós vamos deixar crescer e claro que tem pulo do gato. E agora que a nossa massa do cinnamon roll está pronta, ela precisa crescer por mais ou menos de 45 minutos a 1 hora. Uma das coisas que interfere aqui é inclusive a temperatura em que você está trabalhando. Se você mora numa região mais quente, provavelmente 45 minutos vai ser suficiente para que ela cresça bastante. Se você mora numa região mais fria, provavelmente você vai ter que esperar aí 1 hora, tá? Como que eu gosto de acelerar esse processo? Eu pego lá no micro-ondas, coloco um copo de água, vou aquecer por de 1 minuto a 1 minuto e meio, provavelmente ele vai ferver. Aí com cuidado eu vou pegar esse copo e colocar lá no fundo do micro-ondas. Aí eu vou levar a massa do jeitinho que ela tá aqui, né, com papel filme ou só coberta com um pano de prato. Vou colocar lá dentro do micro-ondas, vou fechar a porta e não abro mais até dar pelo menos 45 minutos. Deu o tempo, eu vou abrir, vou olhar. Se cresceu bem, eu já posso seguir com o preparo. Se não, eu espero até 1 hora. Esse jeito do micro-ondas para mim eu acho que é o mais prático de todos de fazer e eu gosto dele porque ele realmente acelera o processo. Então eu vou deixar ele ali e já mostro com vocês. E agora faltam mais ou menos uns 5 minutos para terminar o crescimento da minha massa do cinnamon roll. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o preparo do recheio, tá? Então basicamente você vai precisar de manteiga em ponto de pomada, ela tem que estar em ponto de pomada, porque a gente vai abrir a massa do cinnamon roll e nós vamos passar a manteiga e jogar por cima a mistura de açúcar mascavo com a canela. Então aqui eu tenho o açúcar mascavo, tenho aqui a canela, eu simplesmente vou misturar tudo. Então, eu vou deixar reservado e vamos pegar a nossa massa. A nossa massa cresceu por mais ou menos 1 hora, vocês conseguem ver que tá até estufadinho aqui o papel filme. Então, eu vou abrir, fica super quentinho. Caiu. Então, a nossa massa aqui já está prontinha para que a gente possa abrir com o rolo. Minha bancada já está higienizada e eu vou polvilhar um pouquinho de farinha. E mais uma vez, gente, para ser pouquinho, não é para ficar na loucura, não. Eu vou mexer um pouquinho nela. Olha que coisa linda!
Prontinho, volta aqui um pouquinho de farinha por toda a superfície. E agora chegou a hora importante que nós vamos fazer o quê? Nós vamos abrir um formato retangular para que a gente possa fazer o cinnamon roll. Como eu disse, nós temos que abrir um formato retangular, tá? Então aqui eu já vou tentar mais ou menos deixar como se fosse um bloco, tá? E vamos começar a abrir. Perceba que eu vou tentando deixar o máximo possível retangular, porque se eu deixo muito redondo, a hora que eu enrolar, ele vai perder uma parte importante aqui. Então, realmente, eu quero tentar deixar assim. Então, basicamente, aqui eu tenho um retângulo de 52 por 35, tá? Aqui vocês conseguem ver, ó, que ele faltou um pedacinho. Então, depois vocês vão ver que ele vai ficar um pouquinho mais fino nessa parte, tá? E o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar a minha manteiga, eu deixei um pouquinho no micro-ondas porque ela não estava em ponto de pomada, tá? Então, se você quiser, você pode fazer isso. Eu vou misturar aqui um pouquinho, né, pra deixar bem lisinho. E aí eu vou colocar aqui na minha massa. Pode colocar toda a manteiga de uma vez, se você preferir, como eu tô fazendo aqui. E agora aqui nós vamos alisar essa manteiga para que fique totalmente coberto por manteiga essa massa. Aqui você pode passar até a bordinha, tá? Tenta não passar literalmente por cima da borda, só na parte que tá aqui em cima mesmo, porque isso vai facilitar quando a gente vai enrolando o nosso cinnamon roll. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar a minha mistura de açúcar mascavo com canela e aí a gente vai polvilhar por toda a superfície. Agora, aqui eu gosto de fazer com a própria mão, eu vou pegar aonde não tem, aonde tem mais, eu jogo em cima. Então, aqui tem muito, aqui não tem. E vou fazendo isso até chegar totalmente aqui na lateral. Ah, tem um pedaço muito grande, aí você já pega aqui, ó, e com o próprio dedo você já desfaz. Se você preferir fazer com uma espátula, pode, mas é que eu gosto de sentir a textura, sentir a quantidade aqui de arroz, porque aí eu consigo... quantidade de arroz, ó, tô doido. A quantidade de açúcar com canela, porque aí eu consigo deixar tudo uniforme. E agora chegou a hora do quê? Da verdade! Vamos enrolar o nosso cinnamon roll. Importantíssimo é que esta primeira volta, principalmente, ela tem que ficar bem apertadinha, tá? Por quê, Fê? Porque eu quero que fique lindo. Então, eu quero que fique bem apertadinho aqui. Uma coisa que eu não falei, gente, que eu já ia esquecendo, tá? A espessura da massa aqui tá de mais ou menos 1 centímetro. Não pode ser mais, tá? Tem que ser menos. Aqui ela tá entre 0,8 e 1 centímetro. Aqui, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou começar a enrolar, mas eu não vou só enrolar. Eu vou pegar e vou dar uma... estica um pouquinho pra frente e começa a enrolar. Por que, Fê, que você faz isso? Porque se você só enrola, você não consegue que ele faça uma vira tão boa, tá? Então, ó, eu dou uma puxadinha e aí eu consigo enrolar ele nele mesmo. Ó, dou uma puxadinha e enrolo ele nele mesmo. E aí aqui, ó, vocês conseguem ver que ele deu uma desenrolada, tá? Então aqui eu já vou voltar. Como que a gente volta? A gente vai sempre mexendo. Sempre não enrola direto, ó. Dá uma puxadinha, estica um pouquinho a massa pra deixar ela com um pouco de tensão. E aí a gente volta. Ó, dá uma puxadinha e vai. E eu vou fazer novamente. Eu gosto de deixar assim bem justinho, porque eu acho que o rolinho, quando a gente corta, fica mais bonito. E se quando corta fica mais bonito, a hora que ele assa, né, fica mais bonito também. E agora que o meu rolinho está totalmente enrolado, nós vamos cortar. E aqui, claro, gente, que eu depois que estava cortando todo o meu rolinho, eu vi que não estava gravando. Então vamos lá. Eu vou pegar o fio dental, vou colocar aqui. Mais ou menos dá um espaço assim de 2 dedos, mas fica a seu critério, se você quiser fazer mais alto pode, não tem problema. Eu vou pegar o fio dental, fazer isso aqui, vou esticar e aí eu volto e puxo.
tá? E agora o meu rolinho já está prontinho para que a gente coloque na assadeira para ele crescer pela última vez. Dica da Fê valiosíssima. Pega a pontinha e coloca por baixo do seu rolinho. Por quê? Porque você não quer que ele abra. Então aqui, gente, eu já coloquei tudo na assadeira. Sobraram esses 2 rolinhos porque, como vocês conseguem ver, eles ficaram bem menores do que os outros, tá? Mas eu vou mostrar que a gente consegue utilizar eles também. Eu estou utilizando a assadeira, ela tem 27 por 27, a parte útil, tá? Aqui de dentro. Eu gosto de fazer sempre assim, ó. Colocar 3 e aí encaixa mais ou menos entre eles 3, 3 e 3. E agora meus 2 cinnamon rolls que ficaram fora do padrão, eu vou colocar em uma assadeira para cupcake já untada com desmoldante e vou levar para crescer da mesma forma. E agora que nosso cinnamon roll está montado, é hora de deixar ele crescer pela última vez antes de assar. Dessa vez eu cobri com um pano de prato limpinho, coloquei lá dentro do micro-ondas, repeti o processo de aquecimento dele, ou seja, coloquei um copo de água lá dentro antes, aqueci muito bem essa água, coloquei o copo no fundo do micro-ondas e levei a minha assadeira lá pra dentro e fechei. Assim que passar mais ou menos de 45 minutos a 1 hora, vocês vão ver que ele vai estar bem crescidinho e aí é hora de assar. Quando estiver faltando mais ou menos uns 15 minutos para esse tempo terminar, eu vou já pré-aquecer o meu forno a 180 graus para que a gente já possa tirar ele dali do micro-ondas e levar direto para assar. E depois de 45 minutos, os cinnamon rolls ficaram desse jeito, gente. Eles crescem bastante, eles já quase ficam tocando as laterais da assadeira e um ao outro. E na verdade o certo é que a gente passe a mistura de ovo batida, a gente pincele neste momento. Acabei me enrolando e fiz antes, mas sabe que é nesse momento que a gente vai pincelar logo antes de ir ao forno. E olha aqui aqueles 2 pitiquinhos fora do padrão, como eles cresceram, sério, vocês não têm ideia de como eles vão ficar lindos daqui a pouquinho. Então agora que eu vou passar novamente a mistura de ovo batido, vou dar uma pincelada e vamos levar para o forno agora. E agora que meus cinnamon rolls estão assando lá no forno, é hora da gente fazer o glaze. O glaze nada mais é do que essa coberturinha clássica que tem no cinnamon rolls. Aqui eu estou utilizando uma versão bem tradicional da receita com uma leve adaptação, porque afinal de contas aqui é time Brasil e brasileiro ama leite condensado. Vocês vão ver aqui embaixo na descrição do vídeo os ingredientes. Basicamente a gente vai misturar açúcar de confeiteiro, manteiga em ponto de pomada e cream cheese em ponto de pomada também. O que acontece? Você vai misturar, ela vai ficar mais consistente. Essa é uma receita super tradicional. Só que eu gosto desse toque Vai Brasil. E aí eu adiciono um pouquinho de leite condensado. Importante dizer que não é obrigatório adicionar o leite condensado. Eu gosto de adicionar porque eu acho que fica bem mais gostoso. A minha dica para você é que você faça aí na sua casa e prove. E o que você achar mais gostoso, manda bala. Porque sério, gente, esta coberturinha é maravilhosa. E agora vamos para o preparo do glaze, tá? Eu tenho aqui o açúcar de confeiteiro. É muito importante que você peneire esse açúcar, porque quando a gente deixa guardado, ele fica meio empedradinho, tá? Então aqui eu peneirei, eu vou simplesmente adicionar a manteiga, vou adicionar também o cream cheese. Ele estava na geladeira, eu deixei um pouquinho em temperatura ambiente para ficar mais macio, mas vocês vão ver que já vai fazer um sucesso absoluto. E eu vou também adicionar algumas gotinhas de extrato de baunilha. Se você estiver utilizando extrato natural como esse, pode ser umas 2, 3 gotinhas, tá? Porque ele é bem concentrado e ele é natural. Botei 4 porque eu quero fazer um sucesso absoluto, tá? Se você estiver utilizando essência sintética, toma cuidado, tá? Pega uma marca boa. Por quê? Porque senão o que vai acontecer? A sua calda, né, o seu glaze vai ficar com um sabor assim meio artificial. E aqui nós vamos simplesmente, gente, misturar, tá? Essa aqui é uma receita bem tradicional de glaze, né, pra gente jogar em cima do nosso cinnamon. Se você quiser fazer com fouet, pode também, mas eu tô acostumada a fazer assim com a colher, ó. Rapidamente, tudo isso vai ficando bem homogêneo. E olha que coisa linda. Ela é para ser assim cremosa, tá? Eu sei que vocês podem pensar, nossa, achei que era líquida. O que acontece? Nós sempre vamos adicionar esse glaze no nosso cinnamon quando ele está quente. E aí o que vai acontecer? Isso aqui vai derreter e vai ficando mais transparente, tá? Então a consistência ideal para essa calda é assim mesmo. Se você quiser, e eu recomendo que você faça, porque eu acho que fica incrível, você pode adicionar também leite condensado, porque aqui, né, gente, é Brasil e brasileiro gosta do quê? Gosta de leite condensado. Você pode provar ela sem o leite condensado,
e depois, claro, colocar um pouquinho e ver o que você acha. Eu, particularmente, acho que assim fica muito gostoso. E aqui a gente vai misturar até que tudo esteja uniforme. Ela vai ficar bem mais líquida, por quê? Porque a gente adicionou leite condensado. Mas depois que ela ficar na geladeira, ela fica um pouquinho mais consistente. E sério, gente, olha esta cremosidade. Isso aqui é perfeição em forma de glaze. E agora meus cinnamon rolls já estão assados, eles estão deliciosos. Eu quero trazer vocês aqui, ó, bem de pertinho para que a gente possa ver o resultado deles. E eu acabei de tirar o cinnamon roll do forno. Olha que tentação! Vocês conseguem ver que alguns pontos ficam um pouco mais dourados, porque são as partes que ficam mais pra cima, tá? Eu gosto de deixar dourar, mas levemente, como eu falei pra vocês antes. Assim a gente consegue um resultado mais macio por dentro e inclusive que vai durar mais dias, tá? Aqui eu tenho aqueles dois lindezos, olha, coisa linda, gente, que eu assei na forminha de cupcake. Olha que coisa deliciosa! Então agora, gente, o que a gente vai fazer? Eu vou trazer para vocês uma sugestão de embalagem que eu acho que funciona super bem. É uma embalagem bem baratinha, vai depender o quê? Do tamanho do seu rolinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou cortar. Essa aqui é uma embalagem da Galvanotech, tá? Vou deixar a referência dela aqui na descrição do vídeo pra vocês. Então é uma embalagem que funciona super bem, porque ela é bonita, ela é baratinha, a pessoa consegue olhar o seu cinnamon por fora. E como que a gente coloca então a nossa glaze, né? Eu vou pegar aqui a minha colher e vou colocar aqui uma quantidade. Você vai colocar a quantidade que você achar que, né, que é legal. Normalmente, quando a gente compra, né, lá nos Estados Unidos, né, todas as vezes em que eu comi na Cinnabon, ele viu uma quantidade, assim, bem generosa, tá? Não é nada, tipo, vou economizar na calda, não. Ele vai sempre uma quantidade bem generosa, tipo essa quantidade que eu tô colocando aqui, porque ele fica super bonito. E como eu falei, como ele tá quentinho, ele vai derreter essa glaze e vai ficar um pouquinho mais transparente. E aí, quando você for fechar a sua embalagem, é muito importante que ele já esteja frio, porque se você fechar ele desse jeitinho que ele tá aqui, ele vai abafar e isso vai acelerar o processo, né, de proliferação de bactérias. E agora chegou a hora da gente abrir este cinnamon, eu quero que vocês vejam, né, vamos analisar como que fica esse resultado. Como vocês podem ver, ó, ele é muito fofinho. Isso é o que você quer, tá? Isso caracteriza a receita tradicional do Cinnabon, que é o mais fofinho assim que eu já vi em toda a minha vida. Se você puxar aqui, ó, ele vai desenrolar, tá? Mas eu quero que você veja isso aqui, ó. Vocês conseguem ver, gente? Olha como isso aqui, ó, isso aqui é muito macio. Mesmo ele lá dentro, ó, você vê que ele tá totalmente assado. Por isso que é importante a gente assar na temperatura correta, porque se você assa no forno muito alto, o que vai acontecer? Ele vai ficar cru aqui dentro, tá bom? Então, caso isso aconteça, reduza a temperatura do seu forno e deixa ele durar um pouquinho mais. Olha. E aqui eu vou desenformar para que vocês possam ver, né? Claramente eu não tenho direito, por quê? Porque ele grudou aqui nessa parte do açúcar, tá? Então com uma faquinha, mas assim bem de leve, porque eu não quero estragar a minha assadeira, porque a minha assadeira é anti-aderente, certo? Eu venho aqui, ó, com delicadeza, com cuidado. E aí, ó, de dentro pra fora, quer dizer, de fora pra dentro, tá? Ó, você vê que eu vou aqui, ó, bem de levinho. Você vê que ele sai inteiro e ele fica, sério, muito lindo. Eu amo fazer o cinnamon aqui. Se você vai fazer pra vender, eu acho uma ótima você fazer desse jeito, tá, gente? Porque ele fica realmente num formato mais bonito. E se você quiser que eu grave outros vídeos, né, ensinando outros jeitos de assar, principalmente pensando em quem vende, você coloca aqui nos comentários que eu vou adorar fazer uma sequência dessa aqui. Porque essa receita, gente, é sério, muito pouca gente faz. E desse jeito aqui eu vou falar pra vocês, viu? Difícil de você achar um cinnamon tão gostoso quanto esse. Ó, aqui deu uma leve grudadinha, mas sério, olha, que delícia. E aqui, ó, pra vocês terem uma noção, esse aqui ele tava bem mais alto, né? Então ele não vai caber aqui nesse potinho, tá? Mas se você pegar o outro que eu fiz, que tava menorzinho,
ele já cabe, ó, e fica super bonitinho e você consegue tampar. Aqui ele deu uma esticadinha pra cima, mas ó, é só dar uma apertadinha que ele volta pro lugar. Vai encostar em cima? Vai, mas ele tá perfeito. E agora chegou a hora de falar sobre validade. E se você gostou desse vídeo, gente, sério, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal, porque isso é muito importante pra mim. Eu quero saber se esse conteúdo agradou vocês. E claro, não esquece de também ativar as notificações, porque aí você não perde nenhuma novidade. A validade desse Cinnamon Rolls em temperatura ambiente é de até 4 dias, tá? Não pode armazenar na geladeira porque ele vai ressecar. Você vai armazenar em um saquinho bem vedado, num pote bem vedado em temperatura ambiente. Você também pode congelar os Cinnamon Rolls por até 30 dias. Como que você faz o congelamento? Você vai assar assim que possível, né? Ou seja, quanto mais fresquinho, melhor. Você vai cortar, vai pegar ali o rolinho, vai congelar. Colocar no saquinho de freezer ou no pote de alimento que possa ir pro freezer e vai deixar no freezer. Para descongelar, é só tirar dali e deixar na geladeira até descongelar e aí vem para temperatura ambiente. Já o glaze, essa coberturinha que a gente fez aqui, ela tem uma validade de até 5 dias ali na geladeira. Quando a gente deixa em cima do nosso cinnamon roll, ou seja, em temperatura ambiente, a validade passa a ser de 1 dia. Por quê? Porque a gente não cozinhou absolutamente nada nela. Tem o cream cheese, que é altamente perecível, o leite condensado também é perecível e a manteiga também, tá? A manteiga de todo aí eu sei que é o que mais aguenta, mas o ideal é que a gente trabalhe sempre então, com a validade do dia, se você já for vender para o seu cliente com a caldinha. Uma dica que eu dou para que você, né, estique essa validade é sempre manter o glaze aonde? Lá na geladeira. Você vendeu, você vai comer e tudo mais, aí você monta e entrega, tá bom? Ou come. E agora que a gente já sabe tudo sobre validade, é hora da gente fazer o quê? Falar sobre precificação. O custo completo de ingrediente para essa receita é de R$ 23,77. Quando eu adiciono nessa receita 30% de custo, que são os custos invisíveis ou incalculáveis, como eu sei que muita gente gosta de chamar, tipo frete, deslocamento para ir comprar, o gás ou energia elétrica aqui no nosso forno elétrico, a gente tem um custo final da receita de R$ 30,90. O rendimento dessa receita foi de exatamente 12 Cinnamon Rolls. Isso que eu não considerei aqueles 2 que ficaram meio fora do padrão que eu assei na forma de cupcake. Ou seja, se eu dividir o custo total da receita com a quantidade de Cinnamon Rolls, eu vou ter um custo de cada Cinnamon Roll de R$ 2,58. A embalagem que eu trouxe para vocês aqui, ela tem um custo de 32 centavos. Ou seja, se eu pego o custo de cada Cinnamon Roll, que é de R$ 2,58, e somo com 32 centavos, vocês estão entendendo que cada Cinnamon Roll custa R$ 2,90? E sério, ele é muito, muito delicioso e é muito raro de achar um cinnamon dessa qualidade aqui no Brasil. E olha, eu vou falar pra vocês que eu provo sempre que eu consigo, porque eu amo esse doce. E aí que você deve estar pensando, mas Fê, por quanto que eu posso vender cada delicinha dessa? O preço sugerido de venda para vocês é de R$ 8,00 a R$ 10,00 cada um. Se você vender por R$ 10,00 cada cinnamon roll desse, você vai ter um lucro de R$ 7,10 na unidade vendida. E como eu falei para vocês antes, se vocês querem que eu traga outros vídeos aqui para vocês, porque isso aqui, gente, vou falar para vocês que é apenas a ponta do iceberg. Existem diversas formas da gente vender isso para o nosso cliente, como tortas inteiras, tipo sobremesa, e vender também na unidade com outros formatos que eu acho que ficam inclusive melhores. Porque aqui, como vocês viram, a gente corta, ele fica meio tortinho. Lá nos Estados Unidos, quando a gente compra na Cinnabon e em outros lugares, eles vendem sempre isso de 2 formas basicamente. Na assadeira, do jeitinho que tá ali, ou também eles vendem assado individualmente, tipo esses potes forneáveis, assim. Então, se você quiser, por favor, coloca aqui nos comentários, fala, Fê, manda outras opções de vídeo com outros formatos para eu assar maravilhosamente bem esse Cinnamon Rolls, que sério que eu vou adorar fazer, porque isso significa que eu vou comer mais Cinnamon Rolls por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, gente, sério, não se esquece de deixar o seu like, porque eu preciso saber se esse conteúdo agradou. E eu trouxe essa receita com muito carinho, que como eu falei pra vocês, quando a gente viaja, tem algumas comidas que a gente não encontra no nosso país, né? Então aqui no Brasil é muito difícil a gente achar um cinnamon roll tão delicioso quanto o Cinnabon que existe lá nos Estados Unidos. E não dá para toda vez que eu tenho vontade de comer esse doce, eu ir para os Estados Unidos. Bem que eu queria, mas isso não é possível. Então por isso que eu quis fazer essa receita, porque para mim ela tem gostinho de viagem. E agora você vai poder fazer aí na sua casa, para sua família ou para vender. Espero realmente que vocês tenham gostado, eu fiz com muito carinho e nos vemos na próxima receita.